Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é dia de Frei Galvão. Vamos pedir a intercessão dele para que possamos escutar bem a palavra de Deus. Esse é um segundo vídeo, o primeiro que eu já postei, é para que você conheça um pouquinho da história do Frei Galvão. Se você ainda não escutou, não viu, vá lá. Escute um pouquinho sobre a história desse santo que nós estamos celebrando hoje. Vamos então pedir a intercessão dele para que possamos ouvir bem a palavra do nosso Senhor. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo de 54 a 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vindo do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele, enquanto estais a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos, escutaram bem a palavra de Deus desse dia. Vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Esse é o questionamento que nós acabamos de escutar no Evangelho. Isso faz com que nós pensemos também sobre a realidade que nós vivemos. Muitas vezes nós não sabemos interpretar as coisas de Deus, não sabemos interpretar a palavra, não sabemos interpretar as ações que Deus faz na nossa vida, não entendemos aquilo, a vontade de Deus. Quantas e quantas pessoas muitas vezes me dizem assim: Padre, eu não sei qual que é a vontade de Deus na minha vida. Então hoje o nosso Senhor está dizendo para essa multidão, está dizendo para nós também, que nós precisamos aprender a interpretar as coisas de Deus, a deixar com que Deus realmente faça em nós a sua morada e assim nós sejamos esses instrumentos na mão de Deus. E aí o próprio Jesus dizendo para nós, diante dessa realidade, nós precisamos ir aprendendo ao longo da nossa história, da nossa vida, do nosso dia a dia, a termos a certeza de que Deus está agindo em nós. Ouvir sempre a palavra, como eu tenho falado aqui constantemente, aproximar-se da Eucaristia, deixar com que a graça de Deus atue no seu coração, interpretar essas ações que Deus faz em nós para que sejamos motivados e movidos pela graça do Espírito Santo. E Jesus aqui colocando dessa forma muito clara para que a gente aprenda a interpretar as ações que Deus faz na nossa vida. E é o que eu te pergunto: você tem percebido o quanto que Deus te ama? Você entende as ações dele na sua vida, ou você é igual uma criança birrenta que fica brigando com Deus constantemente, que blasfêmia, que não reza, que não procura viver a graça de Deus? Por isso que o Evangelho que nós estamos escutando faz com que a gente aprenda a ter a certeza de que existe em nós a ação de Deus, porque nós vivemos na graça desse Espírito Santo. Na primeira leitura de hoje nós vamos ouvir São Paulo dizendo aos Efésios: há um só corpo, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Nós somos feitos para o Senhor, para que nós possamos viver a fé nele. Então que nós possamos dar mesmo provas desse amor de Deus para com toda a humanidade. Somos diversos, somos pessoas diferentes, mas formamos um só corpo em Cristo Jesus. Temos Ele como sendo o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história. Acreditamos nele, a fé nos move ao encontro desse mesmo Jesus, e existe somente um batismo. O batismo em Jesus Cristo, aquele que nos deu a graça de uma vida nova, a graça do batismo no nosso Senhor, a graça que vem através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que move os nossos corações e quer que nós sejamos santos, como foi o Frei Galvão que nós estamos celebrando hoje. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia e que pela intercessão do Frei Galvão possamos buscar cada vez mais atuar, deixar Deus atuar na nossa vida, para que assim nós possamos no nosso dia a dia também buscar a santidade. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia. Se você não viu ainda o outro vídeo,
com a história do Frei Galvão, vai lá, que é bem bacana, tá bem legal a história dele, para que você conheça um pouquinho mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até amanhã.